Um dos jogadores mais habilidosos da história do futebol. 2 Copas do Mundo, muitos títulos. Foi num determinado momento a transferência mais alta do futebol mundial. Hoje comentarista, sinônimo de bom humor, de alegria, de resenha. Denilson Show está no ar com o André Henning. Pô, Denilson, Fala, obrigado André. por você estar aqui, cara. Eu que agradeço o convite. Não titubeei, né? Quando me convidaram, eu falei, não, eu vou lá. Pô, Vamos mas- lá pra resenha. Não, e você é um cara bom de papo, bom de chegar, de conversar. Você sempre foi assim, né? Sempre foi assim, desde a minha infância, desde garoto. Apesar da minha gagueira. Sim, você era o Gaguinho. Era o Gaguinho. Continuam te chamando de Gaguinho? Não, já agora não. Agora Agora parou. é Denilson Show. Mas você era gago mesmo. Eu era gago, tinha muitas dificuldades na comunicação. Chega a ser irônico, né? Porque hoje trabalhando Pois é. diretamente com a comunicação. Mas eu tinha muitas dificuldades para conversar com os meus amigos. Eu era um cara muito brincalhão. Isso era uma defesa, se pode dizer assim. Mas muitas das vezes eu perdi o controle, porque eu tinha amigos mais zoeiros do que eu. Pegavam no meu pé. Bullying mesmo. Bullying, Porque hoje é bullying, né? Hoje seria proibido, né? Hoje é bullying. Hoje tudo que você faz hoje tem que ter cuidado porque as pessoas te processam, né? Tudo que você fala, todas as brincadeiras que você faz, você acaba sendo processado. Mas você fez tratamento? Fiz fono. Você fez fono? Eu fiz fono, mas num momento de desespero, porque eu jogando bola na rua, e aí aconteceu um lance lá com um amigo e tal, que foi falta, não foi falta, começa a discutir e tal, aí De veio. discussão de jogo mesmo? veio a gagueira, assim. E aí eu mesmo? travava, e aí eu cheguei em casa chorando, porque os caras pegaram no meu pé, cheguei em casa chorando, e minha mãe falou, vamos dar um basta nisso. E aí ela procurou uma fono em São Bernardo, aí eu fui pra São Bernardo, fiz uma fono, fiquei fazendo, sei lá, acho que 4 ou 5 meses de fono, e aí eu melhorei a minha dicção e tudo mais. Mas de vez em quando volta? Dá um... Não, assim, a gagueira como antes, não. Às vezes, quando eu fico nervoso, eu começo a engasgar com as palavras. Tá. Mas não sair a palavra como era antes, não. Graças a Deus, nunca mais tive esse problema. Nós vamos falar já sobre o seu início lá em Diadema. Eu queria saber como é que tá a sua vida hoje, cara. Hoje você é comentarista, hoje você tá que nem a gente. Como é que foi essa transição, Denilson? Foi meio que por acaso? Você pensava nisso? Não, a minha ideia, eu tive uma lesão de joelho séria, né? Uma lesão muito complicada, crônica, que é uma lesão de cartilagem. Então hoje, com 39 anos, eu tenho uma artrose. Já praticamente 10 anos que eu me aposentei do futebol. Por necessidade. Por essa necessidade. Você não queria parar? Jamais. O meu planejamento era continuar jogando até os 35. E aí, a partir dos 35 anos, ver o que eu iria fazer. Então, quando a minha carreira foi interrompida com 30 anos, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? De primeiro momento era ir para a Espanha, porque eu joguei 9 temporadas no futebol espanhol, no Betis, e o Betis sempre teve um carinho muito grande comigo. Me ofereceram trabalhar nas categorias de base, e eu falei, poxa, é uma ideia que pode dar certo, pelo meu lado comunicativo, sei se ela de ligação com o futebol brasileiro, com o futebol europeu. Então a minha ideia, a princípio, era isso. E aí recebi o convite para ir trabalhar na Band, na Copa do Mundo de 2010. Minto, em 2009, o Zé Emílio Ambrosio, que até então trabalhava na Rede TV, ele me chamou para uma reunião, falou, tô precisando de uma cara nova na TV, para trabalhar no esporte. Já tenho muitos anos trabalhando com isso e há uma necessidade de mudança e tal, e você é um cara que tem uma aceitação muito legal e gostaria de trabalhar com você na Rede TV. Eu falei, você tá maluco, eu vou continuar jogando bola. Porque na minha cabeça ainda tava, poxa, eu consigo jogar mais alguns anos, mesmo com a limitação. Você ainda tava jogando? Tava jogando. Tinha acabado de fazer um ano muito bom com o Palmeiras em 2008. E aí tava recebendo algumas propostas, algumas boas, outras vergonhosas. E aí eu falei, não, deixa pra lá, eu vou continuar jogando bola. Ele falou, não vou desistir de você. Boa. Eu falei, legal. Se passaram um ano, ele foi pra Band, e aí me ligou. Falou, lembra do projeto de Rede TV? Lembro. Eu falei, então eu tô com esse projeto na Band e você é o cara. Fica um mês, faz a Copa do Mundo. Ele falou, faz a Copa do Mundo, se você gostar, a gente senta, faz um contrato e tudo mais. Até hoje, já, meu 7º ano já praticamente na comunicação. E assim, você, irreverente do jeito que você sempre foi, você levou isso pra televisão também. É o seu jeito de ser. Foi difícil? Tem resistência? Porque qualquer coisa nova, ainda mais que o esporte é um lugar muito tradicional, é difícil você fazer coisas novas. André, foi o seguinte, assim, o meu maior desafio, quando realmente eu decidi fazer isso como profissão, como seguir uma profissão e a longo prazo, eu falei, poxa, eu preciso encontrar o equilíbrio da informação e da brincadeira. Eu não posso também deixar de ser o que eu sou no meu dia a dia. Tanto é que quando o Zé Emílio Ambrosio, e eu agradeço muito, né, porque ele abriu uma porta aí muito legal para mim,
Eu falei pra ele, poxa, Zé, mas eu sou um cara muito brincalhão, eu sou muito cara, gosto muito da resenha, né? E eu não sei se vai dar certo, porque... Ele falou, ó, se você só tenta encontrar o equilíbrio da hora de dar a informação séria e usar a tua experiência como jogador profissional durante muitos anos, e a brincadeira, ela faz parte. Eu não quero que você crie um personagem. A partir do momento que você criar o personagem... Aí ferrou. Ferrou. Eu falei, beleza. Então eu fui engateando bem devagar, sempre brincando, mas na hora de dar informação eu tentava dar informação com credibilidade, levar a informação com muita seriedade, né? E aí eu fui percebendo que eu fui sendo aceito pelo público, né? Você que trabalha muitos anos com isso, se o público não te aceitar, cara... Não tem jeito. Né? E hoje, com 7 anos, e eu falo que eu sou um juvenil ainda na área da comunicação, se eles não te aceitarem, cara, essa pessoa que está em casa hoje assistindo o programa, falar, poxa, esse cara é legal, esse cara é bacana, eu gosto dele, gosto de vê-lo na televisão, acabou. Não faz sentido nenhum. Ainda mais você que é um horário do almoço ali, é um horário, né, que tem as suas particularidades. Só mais uma última dessa fase de comentarista, Denilson. Você, hoje, você comenta jogos de jogadores, ou enfim... que não jogaram com você. Mas você, quando começou, você ainda pegou muito cara que você jogou bola. Foi difícil? Difícil. Você fazer crítica dos caras que estavam do seu lado? É uma outra coisa, assim. Eu tive um problema só nesse período que eu tô como comentarista, que foi com o Adriano Imperador. O Adriano chegou no Corinthians, todo mundo sabe da história do Adriano no Corinthians. Com poucos dias ele se machucou, né? Teve uma lesão no tendão de Aquiles. E aí demorava a voltar. E a Renata, que é minha companheira, ela me perguntou sobre o Adriano. Aí eu falei assim, poxa, Renata, vamos esperar o Adriano estrear, o Adriano jogar, pra gente fazer uma análise mais completa sobre o Adriano. Não sei de que forma chegou pro Adriano esse meu comentário. Só sei que eu tava num lugar público, alguém chegou em mim e falou assim, o Adriano falou que vai te pegar quando eu te encontrar. É mesmo? Aí eu falei, poxa, se o Adriano me pegar, eu tô morto. O cara é um armário, né? Pra conversar, a gente vai conversar. Trocar as ideias, a gente vai trocar as ideias. Agora, se vir pra vias de fato, não tem como. Aí eu tomei a iniciativa de pegar o telefone dele, com um membro da comissão técnica do Corinthians na época, e liguei pro Adriano. Falei, Adriano, Denilson, beleza? Ele, beleza, mano. Falei, não, aqui, chegou um papo pra mim aqui que você quer me pegar. Que conversa é essa aí? Eu no telefone machão. Que conversa que é essa que você vai me pegar? Eu falei, vou pegar mesmo. Aí eu falei, Adriano, se liga. A gente jogou junto em 2000 no Flamengo, não sei o que, não, que ele tá me criticando, que tal, e pá. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, me fala o que eu falei, né? Porque realmente eu não tinha, assim, não tinha feito crítica nenhuma destrutiva pro Adriano. Ao contrário, vamos esperar. Ele jogando, a gente começa a analisar. Não tem como você analisar o cara sem jogar, né? Sim. O desempenho dele. Aí ele não conseguiu dar o argumento. Aí eu já pensei logo, eu falei, poxa, alguém chegou nele. Não foi ele que viu, né? Eu falei, alguém chegou nele, inventou uma história, o Denilson tá te criticando na televisão e tudo mais. E ele, por ser amigo, né? Ele falou, poxa, o cara é meu amigo, tá falando mal de mim. E aí a gente esclareceu a situação, desligamos o telefone. Ele começou, né, falando que ia me pegar e tal, desliga o telefone, aí dá 10 minutos ele me liga. Eu tava do lado da minha esposa, falei, puxa, o Adriano tá me ligando de novo, e agora? Aí, atende, aí atendi. Você tá onde? Eu falei, pô, tô indo pra casa de um padrinho meu que tá tendo um churrasco lá. Aparece em casa aí, cara. Tô fazendo um churrasco aqui, aparece aqui. Você vê, o Adriano tem um coração gigantesco, né? Ele, assim, é um cara que todo mundo que conhece dele, você deve ter ouvido isso já várias vezes. De muita gente. É um cara gente. muito bacana e é um desperdício, né? Deve ter largado, assim, a carreira da forma que largou, porque era um talento. Ele poderia estar jogando pela seleção brasileira até hoje. Teria sido o cara de algumas Copas da seleção brasileira, né? Você, na época de jogador, chegou a fazer isso com alguém? De ligar, pô, tá me criticando? Ou você te incomodava a crítica? No início da minha carreira, sim. Eu tive algumas fases, né? Como na vida de todo mundo, né? Assim, o início de carreira, eu não ligava muito. Eu só queria jogar bola. Chega um período que você começa a ficar mais maduro e começa a prestar atenção nas pessoas que estão te criticando. E aí você começa a falar, pô, vale a pena, porque é um cara que já trabalha há algum tempo. Você começa a ver de onde está vindo essas críticas. E algumas críticas eu falava, pô, não é legal, o cara passou dos limites, mas eu nunca cheguei a ligar pro cara e falar assim, poxa, você me criticou e tá errado. A minha volta pro Brasil, que foi o pior momento meu, assim, de relação com a imprensa, foi a minha volta pro Brasil. Porque eu voltei pro Brasil para jogar no Palmeiras. Mas quando você voltou em definitivo, não a passagem pelo Flamengo? Não, a passagem do Flamengo foi, assim, conturbada, porque eu passei pelo Flamengo, fiz um contrato de 2 anos e fiquei 6 meses. Por uma questão contratual, falta de pagamento de salário e tudo mais, o presidente do Betis me ligou e falou, Denilson, tá acontecendo, toda hora sai uma notícia que você não tá recebendo, e papapá. Eu preciso de você aqui. Só que o Betis estava na Série B. Por isso a minha liberação para voltar ao futebol brasileiro. E a ideia era voltar, logicamente, com uma vitrine,
que é o Flamengo, é uma vitrine gigantesca, para continuar, tentar voltar para a seleção, porque de 98 para 2000 eu tinha saído da seleção. Sim, logo depois da Copa ali. Logo depois da Copa, fiquei um período fora da seleção e tudo mais. Aí eu falei, poxa, eu preciso voltar em evidência, mostrar meu trabalho e voltar para a seleção brasileira. A ideia do Flamengo foi essa. Aconteceu de não receber e tudo mais. Aí 6 meses eu voltei pro Betis. E aí nessa volta definitiva pro Palmeiras, foi o momento de... Foi tenso. Porque assim, a gente já avançou um pouco a minha história, né? Sim, Avançamos bastante, assim, porque eu praticamente já estava na reta final da minha carreira. Mas em 2001, nesse período de 98 a 2001, eu descobri que o meu empresário tinha me roubado. Peraí, então nós vamos voltar. Senão nós vamos chegar... A história é muito longa. E deixa eu saber só do seu começo, pra gente poder depois fazer... como é que foi começar a jogar bola? Não, mas pô, você ganha pra falar muito, falo né? muito. Aliás, deixa eu agradecer o pessoal da Band por ter liberado o Denilson aqui pra poder conversar com a gente. Não tem sido algo rotineiro com outras emissoras, tá? O pessoal da Band não, sempre maior gente boa com a gente. Agora tem outras aí que é duro. Quando falaram assim, está liberado, eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha. Mas tem uma relação bacana. Pois é. Outras emissoras também. Eu sei. Olha aqui, ó, a briga tá grande aí fora. Ô, Denilson, como é que foi o seu começo, cara, lá em Diadema? Era de jogar na rua mesmo? Jogar na rua, cara. Até agora mesmo eu estava conversando com o Regis, um amigo nosso, né? Sobre essa questão de escolinhas de futebol e campo de várzea, né? Não que eu acho que a escolinha de futebol seja ruim nesse momento. Só que eu acho que às vezes o pai coloca a criança na escolinha de futebol, mas por uma questão de disciplina, de cumprir com os horários, a coordenação motora, essas coisas. Não propriamente quero que meu filho seja um jogador de futebol. Sim. E eu ainda continuo acreditando que a várzea, que o campo de terra, que ali estão os jogadores que realmente querem ser jogador de futebol, se dedicam para ser jogadores de futebol. Não vamos generalizar, logicamente. A escolinha também sai jogadores de escolinha de futebol. Mas eu acho que a nossa essência é a várzea. E a gente tem perdido muito isso. Você teve dificuldade na família de poder seguir o sonho de ser jogador de futebol? Não. Teve um período que a minha mãe falou, larga, vai trabalhar, vai ajudar o seu pai igual o seu irmão. Meu irmão trabalhava de office boy e tudo mais. Falou, então larga e vai ajudar seu pai a trabalhar. E aí eu trabalhei numa padaria 2 dias. Eu arrumei um emprego, meu primo era gerente, falou, pô, minha mãe tá querendo que eu trabalhe, eu preciso trabalhar. E o que você fazia na padaria? Vendia pão e leite. Era balcão ali? Eu trabalhava no caixa. Tá. Eu acordava às 5 horas da manhã, abria a padaria, e aí ficava das 6h20 até umas 8, que era o pico, né? Com os paizinhos por causa da escola, aquela coisa toda. Mas fila grande, pãozinho, secava o leite no pano de prato ali, que na época era assim, né? Agora é caixinha, né? Era de pasta, a gente dava, enfim. Aí no sábado, aí sexta, sábado, aí no domingo de manhã, que era quando eu jogava na várzea, no Campo do Ouro Verde, lá em Diadema, meus amigos passando na porta da padaria. E aí, Gaguinho? E aí, vai jogar hoje, Gaguinho? Não sei o que, não vou. Pô, deu 8h30, 9 horas. Os caras passando, eu falei, poxa, sabe o que? Eu vou jogar bola. E aí pedi demissão pro gerente. 2 dias depois de... 2 dias. Nós trabalhei na sexta e no sábado, aí no domingo. Pedi a demissão e queria o dinheiro ainda. Aí o cara falou, você tá de brincadeira. Você trabalhou 2 dias, você não tem direito a nada, mete o pé. Falei, beleza. Aí fui embora, fui jogar. Aí joguei Aí meu pai acordou pra ir na padaria, cadê meu filho? A padaria era 50 metros da minha casa. Cadê meu filho? Pô, teu filho pediu demissão pra jogar bola. Vazou. Meu pai desceu lá no Campo do Ouro Verde, eu vi meu pai jogando, aí me abalei, lógico, né? Ele tava na arquibancada? No morro, vendo, e eu vi, meu pai tava no morro vendo. Continuei jogando, aí terminou o jogo, chegou em casa e falou, pô, você saiu, por que você saiu? Eu falei, pai, queria jogar bola e tal, não sei o que, babá. Aí a partir desse momento, tanto meu pai quanto a minha mãe, meu pai menos, que meu pai sempre me incentivou, mas aí minha mãe falou assim, poxa, falou pro meu pai, ajuda até a hora que der pra ajudar. A partir do momento que apertou, vai ter que largar. Com quantos anos, Denilson? Cara, eu tava já com uns 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Pô, mas 11, 12 é novo, cara. Que é isso? Periferia começa a trabalhar cedo. Mas... E como é que você chega no São Paulo? Então, aí eu fui Aí, por coincidência, continuei jogando na várzea, logicamente. O meu padrinho, o Geraldo, que tem o filho o Ricardo, que jogava no Pauliceia. E aí, num treinamento, ele falou assim, puta, o treinador perguntou, um Benê, um ex-jogador do Corinthians, perguntou, tô precisando de um jogador que jogue pelo lado esquerdo, um 77, né? Que jogue pelo lado esquerdo e um goleiro. E aí tinha eu que jogava pelo lado esquerdo e tinha o meu irmão que era goleiro. Na várzea, né? Aí o Geraldo foi em casa, conversou com meu pai e me levou pro Pauliceia. Aí poucos meses de Pauliceia, o Benê falou que ia ter uma peneira, uma seleção do ABCD. E aí que essa seleção jogaria alguns torneios
A gente jogou um torneio na Argentina, jogamos um campeonato paulista em São Paulo como convidado. E aí a gente foi para a Argentina. Na Argentina a gente foi separado, cada dois ficava na casa de familiares argentinos. Ah, é? É. E aí teve uma curiosidade que uma família argentina quis me adotar. É mesmo? Queria que você morasse lá? Queria que eu morasse lá, porque achou que, né, o fato da gente estar morando, concentrando, né, na casa de famílias e tudo mais, ele falou, pô, o menino não tem pai no Brasil. Entendi. Aí eu falei, não, eu tenho pai, mãe, tenho estrutura lá no Brasil, não, fica tranquilo. Deu, não quero ser argentino. E aí, o que aconteceu? A gente foi jogar um campeonato paulista em Caraguá, onde estavam os grandes de São Paulo, os 4 grandes de São Paulo, Caraguá e São Bernardo como convidado. E aí, no jogo contra o São Paulo, eu joguei bem, me destaquei, e aí me chamaram para ir para o São Paulo. E assim começou a sua história. E assim começou a minha história no São Paulo com 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. E aí, e como foi a subida pro profissional? Quem que subiu? Rápida, a subida profissional foi rápida, assim. Eu cheguei a entrar na lista dos dispensados pelo Gilberto Sorriso. Ah, é? É, eu fiz um jogo contra o Corinthians ali no antigo estádio do Corinthians ali, pô, Parque São Jorge? O Parque São Jorge. Fiz um jogo ali juvenil. E entrei no segundo tempo, achei que eu tinha entrado voando, né? E eu tinha entrado bem. Só que pro treinador não, né? E quem faz a análise é o treinador. Aí dentro do vestiário, ele entra dentro do vestiário, joga a bola no meu peito, falando pra eu levar a bola pra casa. Joga a bola no meu peito e leva a bola pra casa. Fominha. E eu achei que eu tinha entrado, assim, voando e tal. E aquilo, realmente, eu senti o golpe, né? E na semana seguinte, na terça-feira, que a gente folgou a segunda na terça, reuniu o time, mandou todo mundo ir pro ônibus e tudo mais, e eu fui ficando. Eu e mais alguns. A gente foi ficando. Você vai pro ônibus, você vai, e fiquei. Vocês estão dispensados. Normal. Falei, tranquilo. Aí, a caminho da concentração, que eu já morava no Morumbi, eu encontro o seu Sérgio Bragança, que Deus o tenha, que faleceu. Pergunto para onde eu estava indo. Eu falei, o Gilberto Sorriso dispensou eu, Camarão, enfim, dispensou alguma... Não, volta, fala que eu pedi para você voltar. É mesmo? Aí voltei, fiquei praticamente... Se você não encontra esse cara... Tô morto. Se tô morto, eu estaria fora de São Paulo. Tentaria, provavelmente, algum outro clube, mas estaria fora de São Paulo. Então, o seu Sérgio Bragança foi a grande... Puxa vida. Foi a oportunidade. Como é o destino, né? É o destino. Aí, bom, enfim, eu sei que passa o tempo, a gente vai ter que passar rápido aqui, senão a gente não vai conseguir no programa falar. Mas aí, de repente, vem uma proposta do Betis, que é a proposta mais alta da história do futebol mundial até aquele momento. Né? Se eu não me engano, até então era a ida do Ronaldo para Inter, saindo do Barcelona. E aí vem você com, sei lá, na época em reais, acho que 30 e tantos milhões de reais. De dólares. De dólares. 32 de dólares. Nossa Senhora. E aí, cara? Como você soube dessa proposta? Então, primeiro eu recebi uma proposta de 12 milhões de dólares do Barcelona. O meu empresário trouxe a proposta, falou, tem uma proposta do Barcelona. Eu falei, bora pro Barcelona. Acertou com o clube, com o presidente, que era o Fernando Casal do Rei na época. Acertou, tá certo, você vai pro Barcelona, tudo bem. Vou para casa, reúno com os meus pais e falo, a gente está indo... O São Paulo me vendeu pro Barcelona e tal, então, pros próximos meses, a gente deve ir pro futebol espanhol e tal, enfim. Aí dormi com o Barcelona e acordei já, assim, coisa de, sei lá, 48 horas como muito. Eu chego no CT para treinar e tinha a imprensa do Brasil estavam lá no CT. E por mim era para falar da proposta que recebeu, foi vendido, legal e tudo mais. Aí meu empresário me chama e fala, o São Paulo recebeu uma proposta do Betis por 32 milhões. O presidente já bateu o martelo, tal, não sei o quê. Para mim, tá tranquilo. Eu não sabia nem o que significava a quantia, né? Nem significava. O que passou pela minha cabeça, sem assim, demagogia nenhuma, foi, caramba, vou conseguir dar a casa pro meu pai que eu tanto queria. Né? E foi nisso que você pensou? Foi nisso que eu pensei. Você não parou e falou, pera um pouquinho, cara, uma é do Barcelona, a outra é do Betis. Não analisei dessa forma. Analisei a questão financeira. Falei, poxa, vou conseguir tirar meus pais lá de Diadema, dar uma casa e tal, vai ser legal pra caramba. E aí foi assim que aconteceu a minha transferência pro Betis. E eu até brinco, né, que eu dormi no Barcelona e acordei no Betis. E aí o mais curioso e trágico da história é que você não vê a cor do dinheiro da transferência. Aí eu me culpo muito e sempre quando eu tenho essa oportunidade eu comento justamente para servir como exemplo para os mais jovens, né? Que dá para você cuidar da sua questão financeira, né? 2 mais 2 são 4, dá para você cuidar da sua questão financeira e dá para você jogar futebol, dá para você estudar, dá para você fazer tudo no seu tempo. Hoje, logicamente, com todos esses anos vividos com o futebol e com a vida, você acaba amadurecendo e acaba aprendendo. Então, para o jogador que é mais jovem, dá para ele fazer isso. Não precisa deixar só na mão do seu pai, só na mão do seu irmão, só na mão do empresário.
mais uma vez, não vamos generalizar. Tem empresários que são importantes na vida do atleta, só que tem empresários que pensam no benefício próprio. Não é bom largar. Não é bom largar. Mas é legal você ter... Porque às vezes você não consegue se dedicar logicamente 100% numa questão financeira e nem 100% no futebol. Então você tem que ter alguém da sua confiança, mas que você sente com essa pessoa de confiança. Não dá pra você ver o extrato diariamente. Lógico. Mas no fim do mês, você tem que dar uma olhadinha e falar, prestaçãozinha de conta. O que aconteceu aqui? Então eu me culpo muito porque tanto eu como os meus pais, assim, até por uma falta de estudo e tudo mais, a gente não questionava o meu empresário sobre isso. Então teve um momento que a gente quis comprar um empreendimento no Rio, coisa de 2 anos depois, e aí a resposta do meu empresário falou assim, agora não dá. Entrou no meu ouvido e saiu pelo outro, mas o do meu pai entrou no meu ouvido e ficou. Meu pai falou, calma aí. Meu pai começou a fazer... Vocês achavam que o dinheiro estava guardado com ele? Tava tudo tranquilo, financeiramente estamos resolvidos e tudo mais. Um empreendimento no Rio, planta, vamos comprar e tal. Aí ele falou, nesse momento não tem como. E aí meu pai falou, peraí. Como não tem como? Começou a somar, chegou em casa, chamou meu irmão, começou a somar. O Denilson, 2 anos, ganhou tanto, pá. Não é possível. E aí foi quando começamos a descobrir que ele realmente estava me enganando. Você tinha sido passado para trás. Tinha sido passado para trás. Mas o Denilson, não foi só no valor da transferência, que naquela época acho que o jogador tinha direito a 15%. 15%. Foi em cima desses 15%. Foi em cima desses 15%. É. O seu salário você recebia? Tranquilo. Seu salário era na sua conta, não passava por ele. É. E aí, o que deu isso? Você conseguiu reaver o dinheiro? Você processou? Não. Assim, a minha mágoa maior naquele momento foi justamente a confiança que eu tinha nele, cara. Na pessoa dele? Tá louco. Isso era amigo. Era uma referência de homem, sabe? De como conduzir uma família, uma carreira. Era assim, é uma admiração. E aí quando você perde isso... Eu falei com meu pai lá, a gente estava em Sevilha, eu falei com meu pai e com a minha mãe na mesa, meu irmão estava aqui no Brasil, a minha irmã morava comigo lá, meus pais moravam comigo lá o tempo inteiro da Europa. Eu falei, pai, é o seguinte, vamos esquecer isso, vamos colocar uma pedra em cima disso. Bola pra frente. Eu tenho mais 8 anos de contrato com o Betis, a gente vai recuperar mais do que, eu garanto isso pro senhor, eu vou trabalhar e a gente vai recuperar mais do que ele tirou da gente. Então esquece isso. E você tocou a vida. E aí toquei a vida. Nunca mais cruzou o cara? Nunca mais. E eu tava fora da seleção nesse período. Então foi como eu comecei falando antes, foi uma turbulência de Flamengo. Foi um período bem delicado da minha carreira, onde eu aprendi muito e amadureci muito nesse período. E aí, por ironia do destino, eu volto pro Betis, jogo o segundo turno do Campeonato Espanhol no Betis. O Betis sobe para a primeira divisão, logo em seguida. A gente ficou numa briga com o Atlético de Madrid na época e tal. Aí sobe o Betis. E aí eu venho de férias pro Brasil, o Felipão me liga. Tá tudo bem? Tá. Não, que eu vou dar a convocação para a Copa América. E eu conto com você para a Copa América e também para a Copa do Mundo. Opa! Aí a minha vida se transformou. Porque a partir do momento que você bota para a seleção... aí é outra história. Porque eu sempre falo, a seleção não te dá dinheiro, ela te dá prestígio. Sim. Em cima desse prestígio vem a questão financeira, a valorização financeira. E assim aconteceu comigo. Sensacional. Nós vamos falar mais de seleção. Se você encontrar o cara hoje, ele tá por aí? Você sabe dele? Tá no Rio, parece que morando no Rio. Se você encontrar com ele hoje? Hã? Se você encontrar com ele. Eu acho que eu vou agredir ele. Você acha? Eu acho. Você não vai fazer isso porque você vai meter a cabeça no lugar, mas é maneira de falar. Assim, mas... é uma brincadeira, porque às vezes tudo que você fala pode levar a sério. Não, assim, mas assim, eu entendo, a vontade é essa, né? A minha não, mas a do meu irmão é. A do meu irmão é. Porque a partir do momento que a gente descobre, o meu irmão larga a carreira dele como jogador. Meu irmão jogava no Juventus, da Javari e tudo mais, tinha até uma carreira legal como goleiro. Ele largou a carreira dele como profissional para cuidar das minhas coisas. Entendi. Né? Então, o meu irmão hoje sente raiva assim, do cara. E eu falo para ele, a vida, assim, não necessariamente, André, quando alguém deve você, não necessariamente essa pessoa tem que pagar para você. A vida vai se encarregar. Ah, sim. Eu também tenho alguns exemplos. Eu tenho alguns exemplos assim. Eu vou fazer uma relação aqui, até porque a gente está vendo aí algumas fotos de você com vários jogadores e uma delas é você com ele, ali, ó. Você e o Neymar. Aqui? Pode, por favor. Você com o Neymar. O Neymar hoje está vivendo um momento muito complicado. Parece que está tudo nas mãos do pai dele e tal. É um cara que você olha e de vez em quando, de repente, você chega para ele e fala, fica esperto e tal. Você já teve essa conversa com o Neymar? Já falei. Já falei. O Neymar hoje é meu amigo, né? A gente se conhece já há algum tempo, conhece a família e tudo mais. O Neymar teve no meu casamento, enfim, a gente tem um relacionamento assim muito transparente, muito legal.
O Neymar, natural as pessoas criticarem o Neymar, assim como me criticaram no meu auge da minha carreira e tudo mais. É normal os erros que o Neymar cometeu quando era mais jovem e vai cometer erros ainda como uma pessoa mais madura. Mas desde o princípio ele tem confiado muito no pai, né? No senhor pai, Neymar pai. Também já tive várias conversas com o Neymar pai. Então, assim, a transparência que eu tenho com o Neymar pai não condiz com o que as pessoas falam por fora, né? Tá. Então, eu acredito muito no comportamento que você, André, tem comigo. Não no que falam. O comportamento que você tem com o seu câmera, eu não sei te dizer. Então, eu posso falar Sim. comigo. Comigo, a família do Neymar sempre me tratou com muito respeito e muita transparência. Assim, eu tenho uma confiança, a gente já conversou de vários assuntos, tanto com o Neymar quanto com o pai, que na posição que eu me encontro hoje, trabalhando na área do esporte, na comunicação, prato cheio, né? Claro que qualquer outra pessoa poderia usar as informações e as conversas, mas graças a Deus eu consigo separar muito bem o meu relacionamento pessoal com os jogadores de futebol e com a minha profissão de comentarista. O Denilson, o Neymar hoje já é o melhor jogador do mundo? Tá a caminho. Deixa eu pegar uma frase sua aqui, ó. Dá uma olhadinha. Bora. É sobre essa história de melhor do mundo, né? Porque hoje a gente vive meio que uma bipolaridade ali, né? Cristiano tem que ter humildade. Outro dia eu ouvi que perguntaram a quem ele daria o prêmio de melhor jogador do mundo e ele disse que a si mesmo. Sim. Fizeram a mesma pergunta ao Messi e ele disse que daria pro Iniesta. Comparando Cristiano Ronaldo e Messi, mas eu tô colocando o Neymar nessa história. O Cristiano também te desperta isso, meio de ser um cara mais... Me desperta, assim, continuo pensando dessa forma, tá? Continuo pensando dessa forma. Apesar de jogadores que atuam, brasileiros... Falam muito bem dele, né? Falam muito bem. Então, assim, acaba criando um personagem do cara polêmico, do cara arrogante, do cara que é o melhor. É o melhor, né? Porque os números dizem isso. Mas eu sou muito mais a favor do cara que recebe os elogios do que ele propriamente se elogia. Sim. A minha vida sempre foi dessa forma, então eu me identifico com pessoas que têm mais ou menos esse comportamento de... Poxa, sou eu que tenho que falar bem do Neymar, sou eu que tenho que falar bem do Messi. Nossa posição é elogiá-lo, é criticá-lo e tudo mais. Eu não acho muito legal, fugindo um pouco da questão profissional, eu acho que qualquer pessoa, quando ele começa a se auto-elogiar, no meu perfil, na minha filosofia de vida, não combina comigo. Hoje você votando Neymar entre os 3 melhores do mundo, tranquilo? Entre os 3. Seria Cristiano, Messi e ele? Hoje o Neymar em primeiro lugar, Messi e Cristiano Ronaldo. Neymar em primeiro? Neymar em primeiro. Porque ele tá num momento extraordinário, cara. Esse moleque passou por tudo na vida, num espaço curto, uma turbulência gigantesca, e continuou tendo foco, né? No que ele quer. De vez em quando ele dá umas derrapadinhas, né? Mas é o que você disse. Natural. Normal. Aí quer dar uma resposta para um, quer dar uma resposta para outro, que às vezes não precisa, mas normal da idade. No ar com o André Henning, recebendo hoje o Cafu. Quer dizer, Cafu não. Ah, caramba, me confundi. Denilson, isso acontece toda hora? Toda hora. É mesmo? Toda hora, já dei entrevista, já fiz tudo. Você já deu entrevistas passando pelo Cafu? Do Cafu? Na casa já dele? Já tirei foto na Copa do Mundo agora, a gente teve a Copa do Mundo agora, enfim, ó, já chegando na Rússia, caramba. Tá quase, muito rápido. No aeroporto as pessoas me paravam pra tirar foto. Ô, Cafu! Cafu, vamos tirar foto. Beleza, sem problema nenhum, tira foto, sem problema. Cafu teve aqui recentemente, é um cara fantástico. Ô, Denilson, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Bora. Vamos falar de Copa do Mundo, vai. Você chega em 98, 19 anos? 19 anos, 19 para 20, né? Moleque de tudo. Completaria 20, faço aniversário em agosto, né? Então quase 20. Quase 20. Como é que foi a experiência de jogar uma Copa do Mundo e com aquelas feras e com tudo que aconteceu? Tá louco. A Copa do Mundo, ele é o ápice, né? Né? Você é doido, eu penso, eu me emociono. Falar em Copa do Mundo, eu penso e me emociona. A Copa do Mundo no Brasil, eu falei, caramba, daria tudo pra voltar a jogar bola e jogar a Copa do Mundo no Brasil. Isso é um sonho, cara, realizado. Eu, em 94, eu tava em cima da laje em Diadema empinando pipa, vendo o Romário, vendo o Branco, vendo os caras jogarem. Cara, e na Copa seguinte? E aí na Copa seguinte, eu tava lá do lado do Bebeto, do lado dos caras, assim, sabe? Então a sensação, ela é maravilhosa. Apesar da derrota, eu saí com um sentimento de satisfação, de dever cumprido, sabe? Caramba. E você fez uma grande Copa, você entrou em vários jogos. Assim, as pessoas falam, né, que era a minha Copa, né? Porque eu cheguei num momento muito bom
O Bebeto já tinha jogado a Copa de 94, então eles achavam que eu tinha que ser o titular no lugar do Bebeto. Você e o Ronaldo. Eu e o Ronaldo, e realmente eu estava num momento muito bom, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça falar, poxa, eu tenho que aqui, sei lá, ganhar minha posição na imprensa e falar que eu mereço. Eu vivi o momento. Em tudo da minha vida, na verdade, eu vivi os momentos, né? E essa Copa do Mundo foi maravilhosa para mim, assim. Um garoto, era o mais jovem do elenco, assim como o Ronaldo era o mais jovem em 94, assim como o Kaká em 2002 foi o mais jovem. Então, para mim foi maravilhoso. Mas aí Deus foi tão generoso comigo, que me deu a possibilidade de reverter uma situação, né? Que foi quando eu fui convocado para a Copa do Mundo de 2002. Para a seguinte. E antes de chegar lá, eu só queria que você contasse a história do pênalti, porque muita gente não sabe, mas se a gente tivesse um quinto pênalti naquele jogo, talvez um dos grandes jogos da história das Copas do Mundo, talvez um dos grandes jogos. Brasil e Holanda. Jogaço. Foi em Marseille, se não me engano. Marseille. E você era o cara para bater o quinto pênalti. Então, justamente porque eu tinha entrado no jogo, entrei no intervalo, né, o jogo empatado, entrei no intervalo e, assim, foi um dos meus melhores jogos, assim. Recentemente eu até estava assistindo em casa. E eu falei, caramba, porque às vezes eu me pego nessa, né? Às vezes já são quase 10 anos sem jogar futebol, às vezes eu me pego e tô vendo o jogo meu em casa. É muito louco, é uma sensação muito bacana. E aí eu tava vendo o jogo e, eu entrei muito bem no jogo. Todas as minhas jogadas individuais, todas estavam dando certo. Eu lembro de uma jogada, cara, que eu pedalo, vou no fundo, dou pro Rivaldo, cara. Se o Rivaldo faz o gol, a bola escorre por baixo da perna dele, assim, debaixo do gol. Pô, faz o gol, Rivaldo, sabe? Enfim, prorrogação, bem também na prorrogação. Então, quando acaba o jogo e vai pros pênaltis, o Zagallo pergunta, quem que tá bem pra bater? Eu tô bem. Eu tava cheio de confiança, né? Tava cheio de confiança, por isso que eu levantei o dedo. Eu falei, não, eu tô bem pra bater. E teve muito cobra que não levantou o dedo, né? Assim, então eu tava cheio de confiança. Eu falei, Zagallo, tô bem. Beleza, você vai bater. Aí colocam a ordem, né? Acho que o Ronaldo bateu primeiro, Emerson, Dunga, e aí termina, porque eu acho que não teve nem o quarto batedor. Acho que não teve o quarto batedor, porque o Tafarel pegou dois. O Tafarel pegou dois. Pegou 2 pênaltis. Aí eu era o quinto batedor, então poderia chegar na minha vez de decidir, né? E avançar para a final ou sair fora. Porque o cara que bate por último, né? O cara que ou ele bate para se consagrar ou bate para empatar, né? Por exemplo, o Joaquim, o jogador espanhol que jogou muitos anos comigo no Betis, ele tirou a seleção espanhola da de 2002. Pois é. Porque o cara fica com essa responsabilidade. Ele erra o pênalti. Ele erra o pênalti. Tanto é que ele chega e ele fala, caramba, eu não devia ter batido lá. Ele chega na Espanha e eu cheguei com moral. Você chegou campeão do mundo e tal. Ele falou, cara, eu não devia ter batido aquele pênalti. Eu falei, relaxa, mano, só erra quem bate. Vamos dar uma olhadinha em 2002. Tem uma frase sua aqui, que aí o Filipão te liga, enfim, vira, né? Em treinamentos de finalizações, só com a direita. Eu cortava para a esquerda e batia com a esquerda. E quando o treino de finalização era só para a perna direita, né? Você cortava para a esquerda. Isso. O Filipão dava bronca e eu me fazia de bobo. Passei a Copa do Mundo tomando anti-inflamatório para dormir. Quando eu não usava a direita, era tranquilo. Quando eu tinha de usar, tinha que engolir o choro, engolir a dor. Foi um grande segredo que guardei só para os meus pais. Você jogou a Copa do Mundo de 2002 machucado. Agora realmente você tocou num ponto assim, de muita emoção, né? Porque foi um momento bem delicado, porque quando eu recebi a convocação para a Copa do Mundo, eu tive uma lesão de menisco jogando pelo Betis. E aí eu sentei com o médico, falei, poxa, você está com uma lesão, você precisa operar. Eu falei, não tem como eu operar porque a Copa do Mundo está aí. Você sabia que você seria chamado antes? Assim, eu tava jogando bem pra caramba, né? Você tinha confiança que você seria? Tinha confiança, assim, o elenco tava praticamente fechado já na Copa América. Sim, né? mas aí, só fazendo o jogador, ele fica sabendo na hora que todo mundo fica sabendo? Quando o cara vai lá e lê a lista? A confirmação, né? Ali naquele momento. Não sei se mudou agora. Sim, mas na sua época não tinham, seu nome tá. Não, a confirmação é quando não tem uma ligação antes falando, vou dar a convocação e vou te chamar, igual como teve a princípio, que ele me levou para a seleção para a Copa América. Porque o Brasil foi chamado, talvez no começo de maio, até fim de abril, porque começou a preparação do Brasil início de maio, 12 de maio, mais ou menos, eu lembro que eu viajei para cobrir a seleção. Então você ainda estava com o Campeonato Espanhol rolando. E aí você se machuca. Eu me machuco e aí o médico fala que eu teria que passar por uma cirurgia rápida, simples. Né? Só que um mês de... Cirurgia rápida, sim, mas um mês. Aí eu falei, poxa, eu não posso me permitir ficar um mês fora. Se você parar para pensar, você coloca mais um mês aí para de repente voltar fisicamente, ganhar confiança e tal. Aí vai depender do jogador. Eu falei, tem como eu continuar assim? Tem.
muito fortalecimento, cadeira extensora, muito fortalecimento, assim, se eu sentir dor, anti-inflamatórios e tal, para diminuir a dor. Então a gente vai assim. Então a gente vai desse jeito. Então, porque quando eu falei ali de finalizar com a perna direita, era quando eu fazia o movimento do chute. Então essa esticada na perna dava beliscada. E aí é quando eu sentia a dor, falseava. E aí eu falava, cara, então todas as vezes que eu tinha que finalizar com a perna direita, eu ameaçava chutar e trazia pra minha perna esquerda. E finalizava com a minha perna esquerda. E o Filipão? O Felipão não tá entendendo o que é com a direita? E eu me fazia desentendido. É verdade. Sabe assim? Então, quando eu batia, por exemplo, com a direita com o peito do pé, eu sentia menos dor. Entendi. Né? Agora, quando eu batia de chapa, que é tirar do goleiro e tudo mais, aí era cruel. Cruel, assim. Aí eu sentia dor. Você conseguiu esconder de todo mundo? Assim, ele fala que não, né? Uhum. Ele fala que sabia e tudo mais, assim. E é um outro cara que eu agradeço demais de ter um relacionamento com ele, assim, hoje de amigo mesmo. Ele Filipão. É um cara super, assim, super incrível, assim, com todos de 2002. Se você perguntar pra cada um, não vai ter um cara que vai falar mal do Felipão. Você sentiu muito por ele em 2014? Senti demais. Eu senti demais porque, cara, eu conheço... Eu convivi alguns... O Felipão teve no Palmeiras, então a gente se via com uma certa frequência. A gente conversava demais e tal. E até falei, cara, não vai que é barca. Você falou isso pra ele? Não vai. Pô, tá louco, campeão do mundo, treinador que ganhou o Penta, tá maluco, você vai fazer o quê? Não, vou voltar, né? Copa do Mundo no Brasil, legal. E acabou acontecendo o que aconteceu, né? Então ele ficou marcado na história do futebol, né? 2 situações, né? Totalmente distintas, né? Tomar de 7 da Alemanha, fora os ameaços, porque se a Alemanha não tira o pé... É um monte. Se a Alemanha não tira o pé, nem sei o quanto seria, porque realmente a Alemanha tirou o pé. Isso é nítido. Tira o pé, diminui, começa a cadenciar o jogo. Porque você tem convicção disso? Tá louco, André. Se a Alemanha continua no ritmo que tava... Nossa. Por que, Denilson? Cara. Você consegue olhar e... Pô, você esteve lá dentro. O que aconteceu, cara? Assim, naquele momento, as pessoas criticaram muito o treinador e o futebol brasileiro mundial funciona dessa forma. Na Europa menos, né? A crítica é menos pesada, né? No treinador. Naquele momento faltou Davi Luiz, faltou, sei lá, um jogador mais experiente dentro do elenco que falou, rapaziada, segura, time pequeno, fecha a casinha e vamos tentar entrar no jogo de novo. Porque se eu não me engano, saiu 2 gols em um espaço de 7 minutos, 8 minutos, sei lá. Talvez até 3. Talvez coisa até 3. Assim, rápido, assim. Então, se tomou 2 gols logo de cara, 3-0, 3-1, fecha a casa. Não fecharam a casinha. Porque vai dar. Eu lembro assim, ó. A presidência da CBF na época não valia o que, né? A comissão técnica podia não estar no melhor momento. Um monte de coisa pode ter acontecido. Mas o jogador em campo não pode permitir isso. Não pode permitir. Então, pra mim, a culpa maior são dos jogadores. O Felipão tem sua parcela de culpa? Tem, mas tem quando você... Pelo que a gente ouviu... o Roque Júnior trabalhava, né, hoje atual treinador do Ituano, ele trabalhava no staff da seleção para trazer informações dos adversários e tudo mais. Então o que a gente sabe vamos jogar aqui, vamos proteger o meio de campo, fortalece, tal, não, vamos de Bernard. Vamos de Bernard aberto, usar velocidade e tal. Então ele abriu o campo, e aonde a Alemanha era mais forte, no meio, com Schweinsteiger, com, enfim, Khedira, era uma qualidade de passe impressionante. Toni Kroos, enfim, tinha um time ali de qualidade de meio de campo. Então fortalece o meio de campo. O Felipe fez ao contrário. Um cara lá na frente que a bola batia nele entrava, o Miller, né? Pô, a bola bate nele em Copa do Mundo, ela entra. Então faltou humildade do Felipão em ouvir o seu staff, em fechar o meio de campo, porque ele falou, vou aberto, vou tentar surpreender no aberto. Acabou sendo surpreendido. Agora, quando você já tá no jogo, aí o Felipão não tem culpa. Porque não dá tempo. Não dá tempo. Por mais que ele grite na beira do campo, não dá tempo. Então faltou ali o comportamento do jogador e falar, vamos fechar a casinha. Um goleiro cair e falar, espera aí, quebrei meu joelho, fecha a casinha, né? Segura um esfria o jogo. Fala, então faltou isso. Então pra mim a culpa maior são dos jogadores. Bom, você, o Denilson, você sai campeão do mundo e tal, e aí eu queria pular pra onde a gente estava, que foi a história do Palmeiras. Sim. Que aí já é quase pro fim da sua carreira. O que aconteceu nessa sua volta? Primeiro porque acho que teve uma expectativa que você tinha do São Paulo de repente abrir uma porta para você e não aconteceu. Quando eu voltei, assim, eu operei, depois de 2002 eu fiz a cirurgia de menisco. E aí depois da cirurgia de menisco, 6 meses depois eu comecei a sentir a lesão de cartilagem.
E aí o médico chegou e falou assim, vai ter mais 5 anos pra você jogar, em alto nível. Eu falei, é mesmo? Ele falou, vai perder velocidade, agilidade, papapá. Eu falei, pô, então eu tô morto. Eu vou perder tudo que eu tenho de melhor. Velocidade e agilidade. Então eu vou perder o que eu tenho de melhor. Mas aí, enfim, eu fui fazendo uma cirurgia a cada 3, 4 meses, eu fazia uma raspagem de cartilagem, uma artroscopia. Ficava 2, 3 dias em casa, voltava a treinar e tal. Então o meu rendimento já não começou a ser o que era até 2002. Mesmo assim, em temporada 2006 e 2007, eu joguei no Bordeaux da França, que aí foi uma temporada regular. O Ricardo Gomes foi meu treinador. Joguei muito bem no futebol francês, mas assim, de 38 rodadas, eu joguei 37, 36 jogos. E aí o Betis quis que eu voltasse, eu falei, não vou voltar, porque o médico falou pro presidente que eu não estava bem, que era melhor vender, tal. Enfim, várias coisas aconteceram. Aí eu volto, acaba o meu contrato, vou para a Arábia, tal, dou uma rodada, mais pensando na questão financeira do que propriamente profissional, por causa da limitação. Aí eu volto pro Brasil. Então eu volto pro Brasil e falo, poxa, onde eu vou? Vou no São Paulo. Desde os 12 anos de idade, transferência mais cara e tal, não sei o quê. Se eu não me engano, acho que do São Paulo eu sou o segundo, só atrás do Lucas. Só atrás do Lucas, que foi agora. Atrás do Lucas. Enfim, então o não eu não contava nunca com o São Paulo, né? Ah, mas você não tem que falar que é o São Paulo. Foi uma pessoa, mas uma pessoa que representava o São Paulo. Naquele o momento. O João Paulo de Jesus Lopes. Sim. Aí eu fui fazer o meu tratamento. Fui cuidar da minha condição física, por causa da limitação. Não poderia me permitir ficar 1, 2 meses, 3 meses sem fazer nada. Então eu falei, eu preciso usar as instalações para cuidar do meu condicionamento físico. Se surgir alguma coisa, eu vou me apresentar bem. Você só queria ir lá ficar em forma. André, uma questão profissional. Sim. Eu tinha que ser profissional. Porque se vem um clube me contratar e eu me apresento mal fisicamente, não é legal. Sim. É um campeão do mundo que está se apresentando. Enfim, então eu queria me cuidar para possível contratações, negociações futuras. Na cabeça do São Paulo, o Denilson quer jogar no São Paulo. Né? Então o Denilson aqui no São Paulo... O Denilson está cavando. A imprensa vai começar a falar, contrato, e não é o momento. Entendeu? Denilson, não dá para você ficar aqui agora. Entendi. Aí eu falei... Falaram não. Obrigado. Seu João Paulo, muito obrigado. Me falaram não, me fecharam as portas no São Paulo. No dia seguinte eu vou pro Palmeiras, porque o meu advogado, padrinho de casamento do Tony Cecílio, então gerente de futebol, o Denilson tá precisando usar as instalações e tal, cuidar do condicionamento físico, mas ele vem amanhã aí, 9 horas da manhã. Tá aberta. Tá aberto. Então eu chego no Palmeiras, o Tony Cecílio me leva no vestiário, esse é teu armário, você fica aqui, você vai treinar no mesmo horário que os caras, não era um horário alternativo. Fique à vontade, faça o que você tem que fazer. Poxa, cara, num momento tão delicado, a imprensa me arrebentando. Surgiu a possibilidade, realmente, do Palmeiras me contratar, mas o Caio Júnior, que era o treinador até então, já deixou muito claro na minha chegada que não contava comigo. Eu falei, Caio, sem problema nenhum. Fique tranquilo, não quero criar problema para você, nada. Fica tranquilo, se a imprensa me perguntar, relaxa. Continue fazendo o trabalho, eu só quero realmente cuidar da minha parte física. Relacionamentos incrível, que era o que eu queria ter recebido no São Paulo. Fui pro Dallas, dos Estados Unidos, que surgiu uma proposta, fui pro Dallas. E aí quando eu volto dos Estados Unidos, eu já volto direto no Palmeiras. Eu não vou no São Paulo de novo, porque fiquei com medo de bater a cara na porta, né? Sim. Falei, então vou no Palmeiras, que me tratou com dignidade, com respeito. Então hoje as pessoas me perguntam se eu sou Palmeiras ou São Paulo. Assim, a minha resposta é a seguinte: o Palmeiras me fez terminar minha carreira de uma forma digna. Uma carreira vitoriosa de uma forma brilhante. Que eu poderia ter terminado minha carreira em qualquer outro lugar. Mas na época teve isso aqui, ó. Teve uma rusgazinha. Teve muitas. Né? Isso nós estamos falando quando você parou. No Palmeiras só me chamaram para agradecer. Acredito que poderia ser útil ao clube na pré-Libertadores, que o Palmeiras iria jogar, principalmente por ser um jogador experiente. Mas não entenderam assim. Você fez contrato, ficou tal, mas isso aí é numa possível renovação de contrato. Isso aí, assim, totalmente natural. Por eu ter feito um ano muito bom com o Palmeiras, é lógico, eu esperava me chamarem. O Vanderlei Luxemburgo, enfim, o staff do Palmeiras chamaram a Denilson. Poxa, não contamos mais, contamos. Ponto. Então não houve esse tipo de conversa. Acabou o contrato. Entendi. Né? Mas assim, não tem rusga nenhuma com o Palmeiras. É o contrário. O sentimento é gigantesco pelo Palmeiras. Assim. Hoje o meu dia a dia mostra isso. Assim. Os palmeirenses me reconhecem muito mais, me tratam com muito mais carinho do que os são paulinos. E eu não tenho problema nenhum em falar. E eu fui muito criticado por parte da torcida do São Paulo, a grande maioria, nomeado como Judas, que eu traí o São Paulo, que eu fui pro Palmeiras,
Mas não dá pra sair explicando pra cada torcedor que me para e fala assim, você é traíra, você ajuda, não tem como. E o Palmeiras, o agradecimento é gigantesco, não tem rusga nenhuma. E outra, hoje eu bato no Palmeiras, a porta se abre. Mas no São Paulo ainda se fecha? Não voltei Você mais. nunca mais voltou? Não voltei mais, desde 2008, 2009. Tá não com o voltei pé atrás, mais. né? O pé atrás, você não sabe como vai ser recebido? Tá louco? Palmeiras eu vou lá e entro lá a hora que eu quero. No ar com o André Henning, recebendo hoje Denilson Show, que vai bater de primeira com a gente a partir de agora. Simples, eu falo um nome, você fala o que vier à sua cabeça. É Tá de bom. primeira. Vou começar. João Paulo de Jesus Lopes. O cara que te falou Não não. representa nada pra mim. Nada. Nada. Me representa dor, sentimento negativo, tudo de ruim que um ser humano pode pensar. Porque ele ele tentou interromper uma história linda que eu tenho com São Paulo, que eu tive com São Paulo. Ele tentou interromper essa história, mas a história tá aí, não se apaga. Vamos virar aqui. Beckham. Lindo, cheiroso, bonito. Fui convidado para uma festa na casa dele, fiquei impressionado com a elegância do homem e extremamente voluntarioso dentro de campo. Eu joguei várias vezes, tanto com seleção, né? Seleção Inglaterra, seleção do Brasil, e Betis e Real Madrid, joguei várias vezes. E ele sempre foi um cara muito voluntarioso dentro de campo, assim. As pessoas têm essa imagem do Beckham astro, mas ele, dentro de campo, ele era muito importante taticamente. Rebote do Beckham é bom? Bom. É. Bom. Peguei uns negocinhos na sobra. Peguei uns negocinhos na sobra, numa festa. Todo mundo, quando o homem chegou, roubaram a cena, né? Todo mundo pra cima dele. Eu falei, calma, um meia de criação que tava comigo. Falei, meia de criação, calma que daqui a pouco começa a voltar, calma. Ele não vai dar conta de todo mundo, entendeu? Alguma coisa vai sobrar. E a sobra era top de linha, a Liga dos Campeões. Quem era o meia de ligação? Não dava vala. Mas jogava demais também. Canhoto, qualidade. Tá. Ronaldo. O fenômeno? Fenômeno. Pô, Ronaldo Fenômeno é um cara sensacional. Sensacional, parceiro demais, amigo. Tenho um contato até hoje. O futebol me proporcionou esses momentos, assim, sabe? Você construir amizades dentro do futebol, ela é complicada, ela é difícil, mas quando a amizade é construída com transparência, ela é duradoura, né? Então, tenho diversos amigos que o futebol me deu. Enfim, dentre eles Cafu, que é o meu vizinho, né? Então, a gente está todos os dias juntos, uma referência. Ronaldo mais distante, mas, enfim, contato também bacana. Um fenômeno. Treinadores aqui. Parreira, que foi o da sua Copa do... Importantíssimo. da sua... Depois foi Zagallo. Parreira primeiro. Parreira primeiro, importantíssimo. Eu lembro de uma cena com o Parreira, eu indo pro treinamento, que ele foi treinador do São Paulo em 97. Em 97 eu fui treinador. E ele chega em mim e fala assim, garoto, continua assim, viu, cara? Continua assim que você pode ser convocado pra seleção. Falou assim pra mim. É mesmo? Aí no dia seguinte ou 2 dias depois o Zagallo me convoca pra seleção. Porque eles tinham um relacionamento, relacionamento maravilhoso, né? Zagallo. O Zagallo tem 2 histórias curiosas. Primeiro, a oportunidade dele, a oportunidade que ele me deu de jogar uma Copa do Mundo, realizar meu sonho de jogar a Copa do Mundo, sou muito grato. E a segunda, o Zagallo foi meu treinador também no Flamengo. Peguei o Zagallo no Flamengo e a gente veio a gente veio fazer uma partida no Pacaembu, se eu não me engano, contra o Corinthians. E aí ele chama eu, Pet, Alex e Edilson, que era um timaço do Flamengo, mas não ganhamos nada, mas timaço. Aí ele chama a gente no quarto, ele gostava de botar o campinho dele e falar no campinho, né? Não usava o quadro, botava no campinho. Aí ele senta assim e fala assim, não tem como jogar os 4. Né? E eu, tá louco, campeão do mundo. Já tinha jogado Copa do Mundo, moral. Falei, eu não sou eu que vou ficar fora. Não sou eu. Aí tô lá. Falei, Nilson, vou te usar no segundo tempo. Igual eu fiz em 98. Falei, pô, Zagallo, mas lá é a seleção, Zagallo. Ele falou, não, se funcionou lá, se vai funcionar aqui. E aí fiquei fora. Aí jogou os 3, né? Poxa, Edilson, Capetinha, Alex, né? Dispensa comentários, e o Pet. Um time que não conquistou, né? Era engraçado. Que time. Renata Fã. Renata Fã? Poxa, a Renata Fã é uma grata surpresa, assim. Uma grata surpresa. Quando eu comecei a trabalhar na Band, comecei fazendo um programa só dia de sexta-feira, cobrindo a folga do Neto, que era o Neto, que era o companheiro dela diário. O Neto vai para um programa dele. E aí me chama e fala, você vai trabalhar com a Renata de segunda a sexta. Renato, seguinte,
pô, sou brincalhão pra caramba, sou zoeiro e tal, qualquer coisa você me fala e tal. Cara, já são, se eu não me engano, quase 5 ou 6 anos de segunda a sexta com a Renata e a gente não teve isso aqui de discussão. Que bom. É uma parceira de trabalho e é uma amiga. E as pessoas falam assim comigo no meu dia a dia. E a Renata? Porque eles acham que eu tô com a Renata 24 horas, né? E eu falo com a Renata, assim, poucas vezes durante a semana, durante o dia. A gente trabalha 2 horas no ar todos os dias. E a sintonia nossa, ela é, assim impressionante. É uma profissional. Não é porque é minha companheira, só para finalizar a resposta. Não é porque é minha companheira. Mas, para mim, é a melhor apresentadora feminina que a gente tem no Brasil. Que além dela apresentar o programa, que depois acaba não sendo tão difícil você apresentar um programa em cima de um TP, em cima de um roteiro, ela entende, ela comenta. Então, para mim, esse é o diferencial dela. E é uma química muito bacana mesmo que vocês dois têm. Para encerrar, Denilson. Cara, transparente, extrovertido ao extremo, mas com uma responsabilidade muito grande. Não só na área da comunicação, em levar credibilidade no que eu falo, mas também um pai de família com muita responsabilidade. Já tinha antes com os meus pais, com os meus irmãos, e hoje com 2 filhos, com uma esposa, que Deus me abençoe com essa família. Então, o que mais me incomoda, André, é quando eu percebo que as pessoas não me respeitam por esse meu jeito de ser brincalhão. Mas atrás desse jeito brincalhão, há um homem com uma responsabilidade muito grande em conduzir uma família. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, bem bacana. Obrigado de você ter vindo aqui. Eu vou convocar a galera aqui. Você vai montar os 11 do Denilson aqui pra gente botar no Facebook, lá no canal do Esporte Interativo no YouTube, né? No YouTube, mas vai pro Facebook, vai pra Instagram, vai pra tudo que é lado. A gente vai conhecer os 11 do Denilson Show. Muito obrigado, você esteve no ar com o André Henning.